Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando continuidade ao estudo do nosso livro, hoje nós estamos no capítulo 128, Dádivas Espirituais. Obrigada. Com grande alegria que eu venho trazer esse texto a vocês, e ele vem falar de dádivas espirituais como aprendizado, né? Todo aprendizado que recebemos dentro do Evangelho de Jesus, ele vem como uma dádiva espiritual. Mas como temos que trabalhar essa dádiva? Então, já há muito tempo que tem-se conhecimento do que sempre tivemos na história dos evangelhos, ou mesmo na história espiritual. Nem todos tinham o conhecimento sobre a espiritualidade. No passado, passados bem remotos, tínhamos alguns grupos que eram escolhidos para serem premiados com alguns conhecimentos que os outros não estavam prontos para receber. Então, era o que a gente chamava de um grupo de iniciados. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu na Índia, isso aconteceu em vários outros povos. E aí, com a chegada de Jesus, né, com a vinda de Jesus, depois de muito tempo, começou-se a universalizar esses conhecimentos. Então, Jesus e os espíritos superiores, né, que é a Pleiade, que também é chamado de Espíritos Santos, né, que trabalhou com Jesus na formação da Terra e tudo mais, eles acharam que estava na hora de esse conhecimento vir, mas vir de uma maneira ainda assim muito restrita. Por isso que Jesus, quando veio até nós, ele falava por parábolas, né? Então ele tinha um grupo, ele tinha muitos seguidores, mas ele tinha um grupo escolhido de 12, e dentro desses 12, tinham 3 que participavam mais próximo dele, né, de Jesus, em algumas situações. Então, é sobre isso que esse texto vem falar. Sobre as dádivas espirituais e como devemos reagir, tratar, conduzir quando nós as recebemos. Sabemos, né, que as bênçãos, as dádivas espirituais, elas estão ao nosso dispor todos os dias. Que a gente recebe uma enxurrada de bênçãos todos os dias. E que cabe a nós nos aproximarmos dela. Cabe a nós fecharmos o guarda-chuva, né, para receber essa bênção. Por quê? Porque o Pai e Jesus não faz distinção entre os seus filhos. Aí cabe a escolha, o livre-arbítrio também, de captar essas dádivas divinas e exemplificá-las. O
O que nós vamos trabalhar hoje é de Mateus 17, 9. O versículo fala o seguinte: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aqui, ele está falando daquela passagem, né? Da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então, esse é o versículo que está em Mateus 17, 9. E o que nós vamos focar muito aqui é quem estava com Jesus neste momento e por que ele pede a essas pessoas que a ele acompanhava que não falasse nada, porque teria o momento certo. Então, foi o seguinte: dos 12 discípulos, apenas 3 o acompanharam nessa jornada no Monte Tabor. Por quê? Porque Jesus não confiava nos outros? Não. É porque esses 3, dos 12, é que tinha um amadurecimento maior. Eles não eram escolhidos de forma alguma. Eles tinham condições de absorver melhor alguns acontecimentos do que os outros. Chegaria a hora em que todos entenderiam o que Jesus queria dizer. Mas naquele momento, ele precisava que pelo menos 3 estivesse com ele e, no momento certo, divulgasse o que viram. E foi um momento tão especial que, segundo, né, o que relata a própria Bíblia, o Evangelho e outros estudiosos, é que foi um fenômeno mediúnico. Para nós espíritas, né, que conhecemos a mediunidade, que acreditamos na mediunidade. Então, o que aconteceu no Monte Tabor foi uma forma de mediunidade, né? Em que eles relatam que o rosto de Jesus brilhava mais que o sol e que suas vestes eram mais brancas que uma neve. Aí, dando continuidade ao texto, ele começa assim: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o que muito aqui dentro nós falamos, né? É o que muito, creio também que outras denominações religiosas também passam para aqueles que com eles trabalham, aprendem. Existe um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, assim como nós aqui, nós temos o bem e nós temos o mal. Sempre trabalhamos, toda vez que fazemos nossas preces, toda vez que fazemos uma escolha, toda vez que estamos no trabalho, na boa vibração, com humildade, com caridade, nós atraímos, nós conseguimos estar próximos da espiritualidade melhorada, da espiritualidade de bem. Ao passo que, se fizermos uma escolha
equivocada, se trabalhamos com rancor, com raiva, com longe da caridade, sabemos que a luz se afasta, né? E que as trevas se aproxima e acaba tomando conta dos nossos pensamentos. Então, se a gente sabe, se nós precisamos de grande prudência, de grande cuidado no mundo físico, né? Imagina o que os nossos pensamentos, o que o nosso comportamento, o que a nossa postura diante do outro, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, não atrai no mundo espiritual. Então, essas dádivas espirituais, ela vem para nos chamar a atenção, para nos abrir o coração e os olhos, né, de que tudo que nós recebemos em dádivas, primeiro nós temos que desenvolver em nós e ver no outro a possibilidade. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, estamos inferiores aos nossos próximos ou um pouco à frente. E cada um tem o seu momento de aprendizagem. Eu trabalho com educação, temos colegas aqui também que trabalham com educação. Eu sempre vejo o desenvolvimento espiritual muito parecido com o desenvolvimento escolar, né? Então, assim, para mim fica muito fácil essa visualização. Então, cada encarnação nossa é um ano que atravessamos, que passamos dentro de uma escola. Nós espíritas acreditamos que numa única reencarnação, acreditamos que temos uma vida só, que é um espírito, né, que se formou na base, e esse espírito passa por várias experiências. As experiências são sempre as novas reencarnações. Acreditamos que uma vida ela não vai do berço ao túmulo, justamente porque em uma vida nós não conseguimos desenvolver tudo o que precisamos para um dia chegar a uma condição crística, a uma condição elevada do nosso espírito. E assim como os nossos alunos não regridem, é impossível a gente ensinar um aluno a ler, a escrever, a fazer cálculos e ele regredir. É impossível isso. Ele pode estacionar, mas ele não regride, a não ser que por algum fator genético, né, que hoje a gente tem essas doenças que vão atrofiando o músculo e essas coisas, ou por algum acidente. Mas, num curso geral, uma vez que o aluno aprende, assim aconteceu conosco, né? Nós um dia aprendemos a ler e escrever e nós não esquecemos. A gente deu continuidade. Alguns avançaram mais nos estudos, outros, por necessidades, interromperam o estudo, mas continuaram no trabalho. E assim são as múltiplas existências. Uma única vida, porque é sempre o mesmo espírito, mas múltiplas existências. Então, nessas existências, nós precisamos de prudência, né, nos atos da vida comum. Como assim? Quando recebemos uma dádiva, quando recebemos um aprendizado, dentro da espiritualidade, seja ela dos irmãos católicos, dos irmãos evangélicos, ou nós que somos espíritas, nós temos que ter a prudência de não sair falando
ou então com a ansiedade de não sair colocando aquilo, porque às vezes aqueles nossos corações, aqueles nossos amores que convivem conosco, ou mesmo os amigos, os familiares, eles não entenderiam, porque eles não estão no mesmo nível de entendimento que nós. E aí poderia haver um conflito de assuntos ou mesmo de saberes que poderia causar algumas desavenças. Então é importante que a gente aprenda, estude e pratique, né? Seja o exemplo e não saia falando, querendo que o outro faça o que nós aprendemos. Isso é muito, às vezes, visto dentro da própria família, né? A gente descobre um monte de coisa dentro de uma religiosidade, dentro de um núcleo religioso que você frequenta, e você quer de todo jeito que seu filho siga o que você tanto descobriu. E não conseguimos fazer isso. Mas a gente sabe que no momento certo, eles vão descobrir. E necessariamente não vai ser dentro daquilo que você está vivendo. Né? Por exemplo, eu sou espírita, mas eu ficaria muito feliz que meus filhos seguissem qualquer denominação religiosa que falasse de Jesus e dentro do Evangelho. Então, assim, e vai ter um momento do despertar deles. Então, isso que é importante. A gente, com as nossas dádivas, saber respeitar aqueles que convivem conosco. Porque senão, a gente vai virar um espinheiro na vida deles, né? E não vamos florescer. E nem fazê-los florescer. Então, é muito importante, seja no meio familiar, no meio de trabalho, nos ciclos de amigos, que a gente saiba mais viver a dádiva, mais ser exemplo da dádiva, do que falar da dádiva, né? E é o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Então, é o seguinte, transmitir a mensagem que nós aqui, dentro da doutrina, chamamos de boa nova, ela é o que eu falei agora, a gente tem que ser humilde, né? Tem que trabalhar com caridade, com amor, e com exemplo. Porque a gente sabe que naquele momento, assim como na época de Jesus, do mesmo jeito que ele não podia falar abertamente tudo o que ele queria falar, ele disse que enviaria um Consolador prometido, que aí sim estaria no tempo de todo mundo ouvir e entender. Nós aqui temos o Espiritismo como esse Consolador prometido, que veio nos trazer tudo que Jesus não podia falar naquela época. O que ele falou? Ele pregou o amor. E através do amor, né, ele conseguiu transmitir a humildade, a fraternidade, o amor ao próximo. E depois, com o passar do tempo, viria esse Consolador prometido. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão,
até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos e os seguidores de Jesus, eles não entenderiam o que aconteceu no Monte Tabor. E eles não tinham esse amadurecimento. E eles poderiam ficar, primeiro que poderia achar que aquilo era impossível de acontecer, poderiam usar aquilo de maneira errada, como a gente sabe que na história da humanidade, muitos usam a sua mediunidade, usaram, e muitos ainda, infelizmente, usam a sua mediunidade de forma errada, né? O que gratuitamente for dado, gratuitamente deve ser ofertado. E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm uma mediunidade desenvolvida, avançada, e faz deste bem um uso para recolher recursos, cobra pelo seu trabalho. E isso vem há muito tempo, não é de hoje. E esse era o cuidado de Jesus, né? De não despertar naqueles que tinham a mediunidade naquela época, mas não sabia trabalhar com ela. Então, ele fez de uma forma que ele sabia quem ele poderia. Ele precisava de alguém do seu meio de convívio que ele confiasse e que no futuro poderia passar de forma fiel e entendendo o que aconteceu, aqueles que depois continuariam com eles. E esses três, que foi Pedro, João e Tiago, não só nessa passagem, mas em muitas outras também, como a cura do filho de Jairo, também os três estavam juntos. E teve a mesma orientação de Jesus. Não contem ainda o que vocês viram. Haverá um momento certo para isso. Então, isso tudo só vinha à tona após a ressuscitação de Jesus, né? Que vinha falar sobre que a vida continuava. Ele mesmo exemplificou. É o que ele está falando aqui. Ele veio, ele passou por todas as provações, ele nos ensinou o caminho, ele é a nossa bússola, o nosso mestre, o nosso guia. Mas ele não saiu falando tudo isso. Ele sabia por tudo que ele ia passar. E ele sabia que o que ia ficar, ele não deixou nada registrado. Ele só exemplificou. E através da sua exemplificação e de tudo que os seus discípulos anotaram e vivenciaram, é o que hoje nós temos dentro dos evangelhos e o que conhecemos. E qual foi o objetivo disso? Que a gente pudesse chegar o mais próximo possível do que ele fez. Nós jamais vamos conseguir, né, nesse momento que nós estamos, no mundo de provas e expiações, que estamos ainda muito engatinhando na nossa espiritualidade, mas é possível a gente ter a moral, a ética, o respeito, a caridade, a humanidade, o amor que Cristo nos deixou. Então é isso que ele está falando, né? Receber as dádivas divinas e saber usá-la de forma adequada.
O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Aquilo que a gente está vendo no todo o decorrer do texto, né? Que o ocultar não foi mentir. A gente sabe que é ocultar, que era para não falar naquela hora, que ia ter o momento certo, né? Por quê? Porque não estavam preparados para lidar com aquilo. Nós temos um exemplo disso. Eu não sei quem já leu, ou assistiu, quem já leu o livro Nosso Lar, ou assistiu o filme. Durante todo o momento em que André Luiz está lá no mundo espiritual, no seu aprendizado, já na colônia Nosso Lar, ele tem um desejo muito grande de voltar aqui para ver a família que ele deixou. E os mensageiros, os espíritos de luz, vão falando para ele, ainda não está no momento, não está na hora. E ele dizia, mas eu sinto tanta saudade dos meus filhos, da minha esposa, eu queria tanto vê-los. Não, mas você vai ter um momento para isso. Então, durante todo o decorrer do livro e do filme, ele na oportunidade que ele tem, ele pede, né, para que isso aconteça. E eles vão fazendo com que ele não vá. Por quê? Porque ele não estaria preparado ainda para chegar aqui e encontrar o que tinha acontecido na família dele. Se ele voltasse para ver os entes queridos, naquela hora, na primeira hora que ele estava pedindo, a chance dele ter uma recaída e voltar por umbral era muito grande. Então ele precisava aprender mais, ele precisava amadurecer mais para chegar aqui e ver que a esposa já tinha casado com outra pessoa, né? Que o filho dele mais velho não estava numa condição tão boa assim, por causa do seu desencarne e por causa do novo companheiro da mãe, que acabou se afastando da família. Quando ele é autorizado a vir visitar a família, ele leva um choque. Ele leva um choque tão grande ao ver que a esposa tinha outra pessoa, né, tinha casado novamente, que essa pessoa estava muito doente. Ele sente um ciúmes tão grande, ele sente uma posse tão grande pela esposa, que ele tem um retrocesso muito grande ele tem um retrocesso rápido, aliás, para aquela condição primeira dele, que era no umbral. Aí ele pede socorro, né, para aquela enfermeira que o acompanhava, e ela rapidamente vem, o auxilia e coloca ele. Você não mais faz parte dessa família. Agora você está no mundo espiritual. Eles aqui têm que seguir o seu caminho. Aí ele vai lembrando de toda o aprendizado dele, e até que por fim é ele quem acaba, né, junto com a Narcisa, que é o nome dessa personagem, curando o marido da esposa, né, que era sua esposa no mundo espiritual.
Então, ele usa as suas dádivas espirituais para poder ajudar os seus amores aqui, que agora estava tendo uma outra vida. Não era mais a vida que ele deixou. Era uma outra vida e ele tinha que seguir o caminho dele. Então, é esse tipo de maturidade. Então, é esse tipo de ocultar que muitas vezes nós também temos que ter aqui. Por quê? Porque às vezes aqueles que estão entre nós não conseguem entender o que queremos. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas, que é o que eu falei agora, né? Isso poderia ser usado em forma de magia, em forma de receber proventos, e não era essa o objetivo. Não esquecendo que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Cada um de nós está em um degrau, né? Todos percorreremos esses degraus. Todos nós passaremos por eles. Mas cada um está num momento da sua evolução. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Não esqueçam que todos nós estamos marchando para Deus. Nós vamos um dia chegar lá. Mas Deus não tem pressa disso. O que Ele quer? Ele quer que nós, por nossa força e vontade, por nossas escolhas bem feitas, percorremos cada degrau, estando certo que um dia alcançaremos, cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderá usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam. Então, assim, responsabilidade, né? Com o que viveu, com o que ouviu, com o que soube. Responsabilidade na hora de transferir, responsabilidade na hora de exemplificar. Sempre a abordagem tem que ser responsável, com sentimento, com exemplo, com amor, com caridade. Na posição particularizada em que se encontram, mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Então, aqui dentro da doutrina, a gente costuma dizer assim, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí, às vezes a pessoa fala assim, não, então é melhor eu não continuar, não saber de nada, porque aí eu não vou ter muita cobrança. Mas o caminhar vai acontecer. O que é melhor? Caminhar no escuro ou caminhar com luz? Creio que com luz, né? Seja ele um caminho sem luz ou com luz, você terá os desafios da vida. Terão pedras, terão buracos, terão vales, terão momentos de luz, de glória, mas o caminho é sempre feito por desafios. Esses desafios, eles ficam muito mais leves quando passado com luz. O que é a luz? A luz é o aprendizado, é o descortinar
da sabedoria, do estudo, do amor. Quando a gente caminha no escuro, a chance de nós cairmos é muito maior. Caminhando na luz, a gente tem chance de chegar, vai evitar, tem como evitar alguns caminhos? Tem. Se você está na luz, você consegue ver outros caminhos, né? Quando você não está na luz, você indubitavelmente vai sofrer muito mais. Então, ele termina esse capítulo, o Emmanuel, ele destrincha esse versículo, deixando bem claro que se o Evangelho for usado com respeito, com amor, com cautela, para cada um, nós encontraremos em cada fase da nossa vida, da nossa reencarnação, a luz necessária para que cheguemos cada vez mais perto do Pai e de Jesus. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja com todos e que vocês tenham um excelente domingo. Obrigada.